até nos momentos mais difíceis, eu sempre fiz questão de ser otimista, né? Estou falando para vocês desde o primeiro dia, né, quando esse assunto ganhou força aqui no Brasil, que nós vamos conseguir, não é a primeira crise que o Brasil enfrenta. Acham que é a pior crise, eu tenho minhas dúvidas, para mim vai ser mais uma crise para o Brasil, não vai ser a pior, né? Teve uma queda grande na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, mas também porque nos últimos tempos, com a queda da taxa de juros, mais brasileiros tiveram de arriscar para ganhar dinheiro. Então, se mais brasileiros precisam arriscar, né, no mercado para tentar ganhar algum rendimento por mês, porque na renda fixa corria risco até, não sei se chegou a dar negativo, né? As pessoas chegaram a perder dinheiro, os brasileiros precisavam arriscar, né? Muitos CPFs resolveram entrar, portanto, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, né, que é referência aqui no Brasil, botaram dinheiro, porque você pode, né, você acredita nos fundamentos dessa empresa, né? Tanto que tantas lojas, né, o varejo cresceu demais aqui no Brasil, indústria farmacêutica, empresas de saneamento de água. Hoje, inclusive, a Bolsa de Valores foi muito bem aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos foi bem também, se eu não me engano, não foi bem no Japão, né? No fechamento na madrugada, não foi bem no Japão. Mas aqui, não, Nikkei é Japão e China é a Hang, né? A China, se eu não me engano, foi muito bem. Pois bem, então muita gente pôs dinheiro no meio da crise. Quem é novato na Bolsa de Valores fica receoso e tira dinheiro. Então a queda pode ter sido mais acentuada, não que seja a pior crise, mas porque tem mais gente arriscando para ganhar dinheiro. Aí se assusta e vai lá e tira o dinheiro do investimento. Só que aqui em São Paulo, vocês vão ver hoje, com todos os detalhes, no programa que nós vamos apresentar às 10h30 da noite, os pacientes que foram tratados com cloroquina aqui em São Paulo, ok? Foram tratados com cloroquina aqui em São Paulo, são 4 na UTI. Olha só que notícia boa, gente. Olha como a gente tem que propagar notícias positivas, porque o brasileiro vai sair dessa, nós vamos enfrentar. E 4 pacientes tratados com cloroquina na UTI receberam alta, ou seja, quando você tem uma tomografia, né? O paciente chega, se tem os sintomas, automaticamente se faz uma tomografia, que é o exame considerado ouro, para que o médico veja a condição do pulmão. E quando tem o coronavírus, se percebe uma espécie de vidro fosco. Imagina um vidro fosco, né? O vidro sem estar fosco seria o pulmão limpinho. O vidro fosco seria o pulmão sujo com o coronavírus, criando essas lesões. Fica uma imagem mesmo assustadora, né? Do antes e depois desse pulmão. Pois bem, quanto mais lesões o pulmão tem, maior a chance da pessoa ter uma insuficiência respiratória. E com insuficiência respiratória, você sabe que a pessoa precisa de um apoio de oxigênio. Por isso aquele vídeo gravado num hospital lá de Portugal, num hospital português, feito por um jornalista que eu infelizmente não me recordo o nome, muitas pessoas se assustaram com aqueles capacetes, né? Eles acabam colocando capacete para que o oxigênio seja melhor aproveitado pelas pessoas. Mas na maioria dos casos, quase na maioria absoluta dos casos, pelo menos em ambiente de unidade de terapia intensiva, é preciso que esses pacientes sejam intubados. Porque dessa maneira, intubados, eles têm o apoio da respiração, né? O pulmão, mesmo comprometido com o coronavírus, o pulmão, mesmo com as lesões, ele consegue ganhar força pelo movimento do diafragma com os respiradores artificiais. Por isso se preocupa tanto o coronavírus, né? As pessoas precisam se atentar ao coronavírus. Não é que é uma doença, né, que as comparações com gripe, as comparações com resfriado, as comparações com tuberculose e com outras doenças. O Brasil já tem um monte de doença, é verdade. A gente já sofre com dengue, a gente já sofre com sarampo, a gente sofre com gripe todos os anos, enfim. Qual que é o problema? Como é um vírus novo, o nosso corpo ainda não tem imunidade, né? Desconhece esse vírus, é um corpo estranho que entra, nós não temos essa imunidade e por isso muitas pessoas podem precisar simultaneamente dos hospitais. Essa é a preocupação. Os hospitais do mundo todo, não só aqui do Brasil, não conseguirem atender a essa demanda. Pois bem, com o pulmão comprometido, vai lá e se intuba a pessoa, né? Se intuba a pessoa. Ou então, em outros casos menos graves, se deixa só o suporte com aquele capacete para impedir que a infecção se prolifere dentro da UTI. Porque os próprios chineses perceberam, né? Quando estourou a epidemia lá em Wuhan, na China, que foi o primeiro lugar
na China, o epicentro naquele momento do coronavírus, os médicos colocavam um suporte de ventilação nos pacientes. E aquilo parecia ok. E realmente era ok. O suporte de ventilação, na grande maioria dos casos graves, é óbvio que mais de 80% das pessoas que têm ou vão ter coronavírus vão ter sintomas levíssimos, muitos nem sabem que têm. Aliás, se atentem à perda de olfato, perda de paladar, diarreia. Diarreia, inclusive, segundo os relatos dos pesquisadores chineses, tem sido um dos primeiros sintomas em muitos casos, por isso é importante ficar de olho. Então, na China, naquele momento, quando você tinha só o suporte de oxigênio, que é aquele que coloca no nariz, ou a máscara de oxigênio, parecia que estava tudo certo, parecia que a situação realmente estava sob controle. Mas depois, o que eles não contavam é a infecção que provocava dentro do ambiente hospitalar. Se resolvia o problema do paciente, mas médico estava sendo contaminado, tanto que o descobridor do coronavírus, o primeiro médico que atendeu o paciente com coronavírus, ele morreu. Ele morreu, porque afinal de contas a contaminação era muito grande. Por isso, depois de um tempo, veio esse novo protocolo para, na maior parte dos casos graves, se entubar o paciente, porque isso impede com que a infecção se prolifere nas UTIs e nas unidades hospitalares. Eu quero conversar agora com o Dr. Jian Gorenchain, que vai estar comigo, inclusive, e também com o Celso Russomano no programa de hoje, 10h30 da noite. Ô, doutor, boa tarde, nós temos 4 pacientes tratados com cloroquina aqui em São Paulo, que graças a Deus receberam alta da UTI. Portanto, é um termômetro. Eu sei que muitas pesquisas ainda precisam ser feitas, mas é um termômetro importante. Outros 12 teriam recebido alta e foram tratados com cloroquina. A que ponto nós estamos no andamento dessa pesquisa para saber se realmente esse medicamento que trata paciente com lúpus e com outras doenças, se ele vai ser o grande aliado e até o possível curador desse vírus que tem assustado tanta gente? Boa noite. Boa noite, Bate. É um prazer poder estar com você aqui no programa. É interessante que os trabalhos que foram feitos fora do país mostravam, apesar de um número pequeno de casos, eram 40 casos, mas a evolução desses pacientes foi muito boa, eles foram realmente curados com sucesso. Por isso, a rápida necessidade de se instituir, através dos protocolos de estudo em cada hospital que assume a linha de frente desses pacientes graves. Esses protocolos eles visam garantir a segurança da introdução da medicação, com consentimento da família, garantindo que o uso da medicação não vá agravar a condição clínica dele. E é exatamente isso que os protocolos dos hospitais têm feito, e nós temos, como você mesmo falou, casos e relatos de um ou outro hospital de melhora clínica importante. Mais interessante, a melhora clínica muitas vezes de uma forma muito rápida, precoce, 24, 48 horas, quer dizer, um dia, 2 dias o indivíduo já está mostrando sinais de melhora. Isso para nós é uma situação que nos deixa muito felizes, muito otimistas, porque nós temos 2 aspectos. Um, que nós tivemos a condição diferente da China, diferente da Itália, de nos preparar para a vinda do coronavírus no país. Por isso que os leitos de UTI têm sido preparados, os ventiladores, os respiradores que levam oxigênio para o pulmão daqueles que tenham desconforto respiratório, sim, que vão estar próximos das pessoas, mas ao mesmo tempo a perspectiva de ter medicação. Então eu não tenho dúvida, e eu hoje falo muito mais como pessoa do que médico, mas ao mesmo tempo as duas coisas se misturam, que eu estou muito otimista, tanto para a medicação quanto para as medidas que têm sido tomadas no nosso país frente ao coronavírus, e eu tenho certeza que o impacto da doença aqui no nosso país vai ser muito menor do que ela deixou de rastro em muitos outros países.
Conversando com o médico infectologista do Emílio Ribas em São Paulo, do hospital, Dr. Jean Gorenchai, que vai estar comigo também hoje às 10h30 da noite. E eu já falei com o Clóvis Rabelo, com o Rafael Perantunes, né, para que a gente dedique boa parte do tempo sobre esses pacientes que foram tratados aqui em São Paulo. Porque uma coisa é a gente ouvir o caso que o Donald Trump, né, o presidente americano, falou lá nos Estados Unidos, de sucesso. O Trump, aliás, está muito empolgado com a cloroquina, assim como o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Mas é diferente quando a gente ouve relato positivo, relato que deu certo na nossa cidade, no nosso país, do que resultados que deram em outros países. Portanto, agora, os nossos brasileiros, né, os nossos irmãos, os nossos companheiros estão sendo tratados, muitos deles com sucesso. Então, doutor Jean, eu te vejo daqui a pouco, 10h30 da noite, aqui na Record, para a gente falar sobre realmente qual a possibilidade de realmente a gente considerar a cloroquina como remédio milagroso para curar o coronavírus, ok? 10h30 da noite estaremos juntos. Um grande abraço e Bate, parabéns pelo teu programa e pela tua postura de utilidade pública, levando a notícia de forma com que as pessoas realmente se sintam muito mais tranquilizadas no meio de tantas informações tão ruins que a gente tem recebido nos últimos dias. Obrigado. Vamos ver se agora a coletiva do Ministério da Saúde, não é o secretário executivo, o secretário da Vigilância em Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira agora, se eles vão falar sobre a cloroquina. Vamos ver, por favor. Não tem como saber se aquele caso grave internado é Covid ou não é Covid. Porque quando não se preenche a ficha, não se coleta o material e não insere no sistema, a informação, ele não vai ser testado para o Covid. Ele vai ser testado lá no hospital para bactéria, para outras coisas, vai tomar antibiótico, que vai contribuir para o manejo do caso na UTI, porque às vezes pega uma infecção secundária no hospital e tudo mais. Mas o Covid ele não vai ter. Então, é responsabilidade do médico assistente, da equipe de saúde local que está atendendo no hospital, do diretor do hospital, previsto em lei desde 1977. Desde 1977, é obrigatória aos médicos e diretores responsáveis por instituições de saúde realizar a notificação de doença compulsória. E a síndrome respiratória aguda grave é uma doença de notificação compulsória. Todos os hospitais, sejam públicos ou privados, são obrigados a notificar à vigilância epidemiológica do município os casos internados de síndrome respiratória aguda grave. Então, vai acontecer isso, é natural, enquanto nós não tivermos 100% de notificação. Então, muitos casos podem evoluir para óbito e nós não sabermos se era Covid ou não, dada a falta de coleta, de notificação e falta de coleta. Não adianta só notificar e não coletar, como também não adianta coletar e não notificar, porque eu não consigo relacionar a notificação com o resultado. Então, é fundamental fazer as duas coisas. Renata Maris, Época Globo. O Ministério da Saúde institui por portaria que declarou transmissão comunitária em todo o território nacional que atestados médicos sejam dados aos pacientes com Covid-19 e seus familiares para que fiquem em casa. Mas o próprio Ministério orienta a não procurar serviços de saúde em caso de sintomas leves e apenas ficar 14 dias em casa com a família. Ainda sobre esse tema, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Procuradoria-Geral do Trabalho estão recomendando que não seja necessário apresentar atestado médico aos empregadores. Bastaria a autodeclaração do trabalhador de que está com sintomas gripais, até mesmo para diminuir. Ah, aqui também, né? Bom, olha, nós estamos acompanhando a entrevista de Brasília, né? Eu quero avisar a todos os amigos brasileiros que nós, felizmente, vem para mim, por favor, restabeleça um sinal, por favor, de Brasília. Felizmente, nós temos boas notícias, graças a Deus, do tratamento com cloroquina aqui em São Paulo. 4 pacientes receberam alta da UTI, 12 no total tratados foram curados com auxílio da cloroquina, mas nem por isso as pessoas devem sair comprando medicamento. Acho que diante dessas notícias novas do uso da cloroquina, se faz fundamental dar espaço para o Ministério da Saúde. Vamos ver se ele será questionado sobre o tratamento com sucesso em alguns pacientes na UTI de São Paulo. Estão sendo colocadas em negociação pelas empresas, porque eles têm que ir no mercado internacional comprar.
não tem laboratórios, não tem fabricantes que tenham máquinas de pronta entrega para nos fornecer de pronta entrega imediatamente. Nós identificamos um fabricante, que é a Thermo Fisher, que tem grandes máquinas, possivelmente deve ser a máquina desse fabricante, então o insumo tem que ser relacionado a esta máquina. É como se fosse um cartucho de uma impressora HP que não serve na impressora Epson. Então, nós precisamos ter os insumos corretos para a máquina correta. Além disso, a distribuição e essas ações serão concentradas em municípios com mais de 500 mil habitantes. Não vai ser no Brasil inteiro, não é para todos os municípios do Brasil. Nós vamos trabalhar nos municípios com maior concentração para entender melhor o perfil da doença no país. Nas demais cidades, nas demais localidades, continua sendo feito como já estamos fazendo. Síndrome respiratória aguda grave, que eu acabei de falar. Todo hospital que notificar e coletar material, preferencialmente do caso grave antes do óbito, e mandar esse material para o Laboratório Central do Estado, vai ser realizado o teste do Covid-19. Só que tem um problema. No caso do Covid-19, neste momento, nós ainda só temos o teste RT-PCR. O RT-PCR, ele avalia a carga viral. Tem um tempo da doença que ele passa a ser negativo, porque eu não tenho mais vírus circulante. Eu só tenho os anticorpos. Por isso que é importante, nós estamos adquirindo os testes rápidos para corpos. Então, nós teremos futuramente as sorologias também, onde nós poderemos fazer outras avaliações. E no caso dos casos graves, que estão internados, nós estamos em negociação, em consulta com a Academia Brasileira de Radiologia, com especialistas em radiologia, para adequar a definição de caso, para podermos confirmar, em certas condições, o caso sem ter laboratório, mas que tenha um padrão de vidro fosco na tomografia computadorizada. Mas isso vai ser em condições especiais, não é para todo o caso, porque não altera o manejo do caso. Então, nós estamos buscando alternativas para fazer isso. E esse trabalho, essa oferta, né, dessas empresas, como o Santander, a DASA, todas essas empresas estão nos ajudando, a Bradesco, vai nos ajudar porque quanto mais pessoas nós testarmos, seja no hospital. Se eu testo uma pessoa no hospital e eu sei que ele está internado, doutor Gabardo, com síndrome respiratória aguda grave, e eu sei que ele não tem Covid-19, eu manejo ele para um leito separado dos que têm Covid-19. Ou seja, eu concentro quem tem Covid-19 perto de quem tem Covid-19. Então, ele tem uma utilidade clínica, operacional dentro do próprio hospital. A outra coisa é testar quem está na comunidade. Se eu tenho um drive-thru, né, um posto de coleta volante, e que a pessoa, a partir dos robôs, né, que nós estamos lançando hoje aqui, o WhatsApp, o bot lá, a notificação do aplicativo, eu falo com a pessoa, olha, não vá na unidade, vai no posto volante mais perto da sua casa. E ele vai se direcionar, seja a pé, de bicicleta, de carro, ele vai no posto volante, se ele morar numa cidade com mais de 500 mil habitantes, vai coletar, e a gente vai poder dar uma orientação mais adequada. Se ele não tem Covid-19, continua trabalhando. Então, a gente está buscando alternativas, soluções, para podermos colocar a sociedade de volta na rua o mais veloz possível. Esse é o objetivo. Natália André, CNN Brasil, o Ministério já tem orçamento indo à entrevista coletiva, quase 23 milhões de testes. Agora, não é, num dia importante para o Brasil, quando há muito sucesso no tratamento com cloroquina aqui em São Paulo. 4 pacientes receberam alta de UTI. Vamos ouvir. O que falta é insumo, o que falta é o fornecedor. Não tem um fornecedor no mundo. Gente, Estados Unidos está comprando tudo que tem, Europa está comprando tudo que tem, Ásia está comprando tudo que tem, ainda tem a África comprando o que pode. Então, assim, é uma competição enorme
enorme, enorme. Então, nós temos recursos para a compra de todos os testes necessários. Possivelmente, a gente vai ter que comprar muito mais do que esses 23 milhões. Temos que comprar muito mais. Eu vou novamente... Mas tem que considerar que aí dentro tem são muitas doações que são feitas pelas empresas que não vão onerar o orçamento do Ministério da Saúde. Distanciamento social, vou novamente fazer duas perguntas. Vocês estão acompanhando, né, todas as últimas notícias nesse dia que enche o coração, tira um pouco o som, por favor, que enche o coração do brasileiro de esperança. Né? E é exatamente nesse dia em que todos nós comemoramos esses dados positivos, esses dados importantes de que a cloroquina tem sido um aliado importante no tratamento aqui em São Paulo, não é em outro país, não. Nós estamos falando de pessoas em São Paulo com essa doença que estão sendo beneficiadas. Hoje, às 10h30 da noite, vamos tirar todas as dúvidas com pessoas que estão por dentro desses estudos bem-sucedidos aqui na capital. Segue a entrevista do Ministério da Saúde com as últimas informações sobre a pandemia. Vou fazer duas perguntas. André Borges, Estadão. Ontem, o ministro Mandetta e Ontem, ministro Mandetta, o senhor criticou a decisão dos estados de terem adotado quarentenas radicais e defendeu a revisão dessas medidas. Hoje, o governo de São Paulo anuncia que não só mantém a quarentena, como cogita aumentar ainda mais as restrições. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Renato, eu quero responder separado essa da anterior. Até então, as secretarias estaduais de saúde vinham conversando com o Ministério da Saúde, combinando os próximos passos e as decisões que são tomadas nesse sentido. Se o Estado de São Paulo resolver, a partir de agora, tomar as decisões independente do Ministério da Saúde, nós vamos recomendar que nas entrevistas coletivas em São Paulo não digam que estão tomando medidas em acordo com o Ministério da Saúde, porque elas não estão em acordo com o Ministério da Saúde. Então, as medidas mais drásticas que São Paulo vai fazer, ela deve assumir que está fazendo mesmo não tendo e não havendo concordância ou não tendo sido discutido pelo Ministério da Saúde. André de Souza, o Globo, em sua conta do Twitter, o Ministério da Saúde informou no dia 21 de março, abre aspas, quem tem mais de 60 anos deve ficar em casa, mesmo sem sintomas. Os demais evitem circulação nas ruas, proteja você e sua família. Fecha aspas. No mesmo dia, postou, abre aspas, a recomendação do Ministério da Saúde é que as pessoas que vivem em zonas rurais não saiam. O Celso Russomano tendo de chamar a polícia, máscara utilizada para proteção do coronavírus sendo cobrada 80 vezes mais cara daqui a pouco. Prevenir as pessoas que você ama do coronavírus. Evite ao máximo sair de casa, fecha aspas. Essas continuam sendo as orientações do Ministério da Saúde? Pergunta muito importante sobre orientação para as pessoas maiores de 60 anos. Hoje à noite, inclusive, vamos falar muito sobre a vacinação da gripe. De novo, porque a pergunta é longa, né? Afinal de contas, o idoso, mesmo correndo o risco de ter sintomas após a vacina da gripe, né, ter reação, aí vai ficar em dúvida, é coronavírus? Vem para mim, por favor. Né? Imaginem só, pode deixar aqui a coletiva. O idoso, né, precisa tomar vacina da gripe. Só que depois da vacina pode ter uma reação, o que é normal em alguns casos. Mas você vai ficar na cabeça, será que eu tô com coronavírus, gente? Então o que o médico diz? É para tomar ou não é para tomar nesse momento? Vamos ouvir. 23 de março reforçou, abre aspas. Neste momento é muito importante evitar aglomerações para se prevenir e prevenir as pessoas que você ama do coronavírus. Evite ao máximo sair de casa, fecha aspas. Essas continuam sendo as orientações do Ministério da Saúde? Sim, continuam sendo as recomendações. Tá? Agora, tem que entender bem o que significa aquela última frase, que eu acho que esse é o motivo dessa pergunta. Todas as demais estão ok. Quando a gente disse isso, evite ao máximo sair de casa, evitar as aglomerações. Esse era o sentido da nossa frase ao não recomendar sair de casa. Para os idosos, não, os idosos devem permanecer em casa. Os pacientes sintomáticos, sim, devem permanecer em casa. Os contatantes, familiares dos pacientes sintomáticos também devem ficar em casa, e nós consideramos que, se não é necessário sair para a rua, se não é necessário circular, melhor não circular. Agora, a recomendação é no sentido de que não haja aglomeração. Por exemplo, nós não defendemos a tese de que alguém não possa caminhar no parque. Não é uma recomendação do Ministério da Saúde que as pessoas fiquem impedidas de individualmente andar no parque da cidade.
Por quê? Qual é a razão? Por que as pessoas vão ficar 2 meses ou 3 meses socadas dentro de um apartamento, sem ter a mínima possibilidade, e isso faz bem para a saúde, poder dar uma caminhada? O que ela deve evitar é se encontrar com outras pessoas, é não caminhar em grupos. Ela mantendo essa questão de estar, não acumular, não aglomerar, nós não vemos nenhum sentido na proibição de que as pessoas possam andar na quadra, andar no parque perto da sua residência, fazer um exercício, uma caminhada de 15 minutos, 20 minutos. Isso vai fazer bem para as pessoas, vai fazer bem, inclusive, emocionalmente, para as pessoas poderem enfrentar um tempo longo de restrições que elas vão ter. Nós vamos trazer, dentro de instantes, acabou de ficar pronta uma reportagem sobre o uso da cloroquina aqui no Brasil. A gente precisa ter isso, é pensamento positivo, a gente vai enfrentar. Falei para vocês desde o início. Nós já passamos por tantas crises, não vai ser esse vírus que vai desanimar o brasileiro. Estamos perto. Da Saúde, com participação também dos representantes do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Houve entendimento em todas as ações, foi discutido muito mais questões de logísticas e questões estratégicas. Quase não se conversou sobre essas recomendações sobre isolamento, isso não foi tema da reunião. Foi muito mais, se levou mais tempo discutindo a questão da distribuição dos materiais, dos equipamentos de proteção individual, se discutiu bastante a questão da utilização dos leitos de UTI, da distribuição dos leitos que o Ministério está adquirindo. Nós conversamos sobre recursos financeiros. O ministro anunciou hoje pela manhã a transferência de mais, foi publicado ontem no Diário Oficial, mais 600 milhões de reais. Já tínhamos distribuído 400 milhões para as secretarias estaduais da saúde. Ontem publicamos uma portaria colocando 600 milhões de reais para os municípios. A nossa intenção, a intenção do Ministério da Saúde, é que esses 600 milhões de reais fosse exclusivamente para as secretarias municipais de saúde, para as prefeituras. Houve uma argumentação por parte dos secretários estaduais e com a concordância dos secretários municipais, que deveria se obedecer a alguns critérios. Tem secretarias que têm uma configuração diferente de outras. Eu vou dar 2 exemplos. Porto Alegre. Porto Alegre, o município é responsável por toda a atenção de média, alta complexidade. Todos os hospitais são vinculados ao município. O Estado não tem nenhuma ação dentro de Porto Alegre. Então, esse recurso não tem sentido que ele fique com o Estado, porque o Estado já recebeu anteriormente. Esse recurso deve prioritariamente ir para o município. Tem municípios na região norte do país em que os hospitais não estão sob gestão dos municípios, não estão sob gestão das prefeituras, eles estão sob gestão estadual. Nessas circunstâncias, há uma argumentação de que parte do recurso deveria ficar com o Estado, porque é ele que vai gastar com os municípios, é ele que vai gastar com a atenção que vai ser prestada. Então, deixamos a critério das secretarias estaduais e das secretarias municipais a repartição do recurso. Eles vão encaminhar para a gente e nós vamos agora publicar o valor exato de cada município e de cada estado. Mas a reunião foi muito boa, discutimos muito, mas chegamos sempre nos consensos que são necessários aí nesse nosso fórum de discussão. Rafael Bittencourt. Muito bem, olha, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva do Ministério da Saúde, que traz as últimas informações sobre o avanço do coronavírus aqui no Brasil. Isolamento vertical, onde uma pessoa da casa sai para trabalhar e deixa o idoso em casa? E qual a recomendação de manejo de pessoas em situação de rua? Dividir com o Anderson aqui, eu vou falar sobre essa questão do manejo de pessoas em situação de rua, porque isso já foi comentado anteriormente. A nossa preocupação com o manejo das pessoas em situação de rua é que se evite a aglomeração dessas pessoas. Não é legal tirar essas pessoas que estão em ambientes na rua e colocá-los num ambiente fechado de forma concentrada, aglomerada, porque aí a transmissão vai ser muito grande. E são pessoas que têm já, algumas delas, boa parte delas, são imunossuprimidos ou imunodeprimidos, são pessoas que muitas vezes têm doenças crônicas, como tuberculose, são pessoas que têm dependência ao uso de álcool e outras drogas. Então,
perigoso concentrar essas pessoas em ambientes fechados. A recomendação de poder recolher da rua essas pessoas é ótima, desde que elas possam ser colocadas em ambientes com o mínimo de independência, com o maior espaço possível para que a convivência seja mais adequada. Sobre a questão de quem deve sair para trabalhar, vou deixar aí o idoso, deixar para o Anderson responder. Bem, nós vamos à reportagem do Celso Russomano primeiro e na sequência... Aliás, tem a reportagem da cloroquina já? Vamos para a reportagem da cloroquina, porque é o assunto mais falado agora em todo o Brasil. Se nesse momento, não é, esses dados que nós temos de pacientes que estão recebendo alta da UTI com uso de cloroquina, esse dado positivo do Brasil, o quão próximo nós estamos, portanto, da cura do novo coronavírus. Vamos ver. O que Jéssica tem nas mãos se tornou uma raridade nos últimos dias. É o remédio à base de hidroxicloroquina, um composto utilizado no tratamento de doenças reumáticas. A vendedora é portadora de lúpus, doença autoimune que afeta a pele, as articulações, os rins e o cérebro. Por isso, precisa fazer o uso diário do medicamento. Ela tem o suficiente para mais 15 dias e tem medo de não encontrar mais cartelas quando precisar. Ele é um medicamento que dura 30 dias. Então, antes de ter essa notícia, eu já tinha comprado o meu no início do mês, então ainda tenho para mais 15 dias, que eu ainda tenho mais uma cartela. E sim, fico preocupada de não ter, porque é um medicamento que eu não posso ficar sem. O sumiço do medicamento começou depois que o presidente dos Estados Unidos disse que ele é eficaz no combate ao coronavírus. Isso depois de estudos preliminares feitos na França. As pesquisas sugerem que a cloroquina pode ser eficaz no tratamento em pacientes com Covid-19 em estado grave, em conjunto com o antibiótico azitromicina. Ainda segundo as primeiras pesquisas, juntos eles poderiam diminuir a carga viral no organismo e combater bactérias. Mas não há estudos científicos comprovados no momento que indicam a eficiência no tratamento do Covid-19, muito menos na prevenção. Para evitar o coronavírus, não tem nenhum trabalho até o momento que isso seja efetivo. Portanto, não é recomendado pela classe médica o uso, a automedicação na prevenção do coronavírus. Por causa da grande procura, agora a hidroxicloroquina só pode ser comprada com receita médica. Na última semana, a Anvisa enquadrou o medicamento no grupo de controle especial. Nesta farmácia, a única caixa foi comprada por uma pessoa que dizia querer evitar o coronavírus. A gente teve uma procura, conforme foi a última caixa que a gente tinha na loja, e hoje a gente tem uma cliente que faz uso, que está procurando essa medicação e já não consegue mais achar o medicamento. Os farmacêuticos têm tentado orientar os clientes que ligam ou que vêm pessoalmente sobre os efeitos do remédio. A gente passa bem a orientação de que tem pessoas que têm essa necessidade. Então, a gente ter a consciência de que vai faltar para pessoas que realmente precisam dessa medicação, a gente pede que a pessoa tenha um pouco mais de consciência no momento de comprar esse medicamento. Um homem de 60 anos morreu nos Estados Unidos por causa de uma parada cardíaca depois de automedicar com um remédio à base de cloroquina. Segundo esta infectologista, quem se automedica com a hidroxicloroquina está assumindo riscos de sofrer com os efeitos colaterais. A automedicação, ela pode levar a muitos efeitos colaterais. Se, no caso, a pessoa não tem a necessidade, ela vai estar sendo exposta a esses efeitos colaterais. E um muito importante da hidroxicloroquina é a questão da retinopatia, ou seja, problema de visão. Não, ela pode aumentar a pressão do olho, pode dificultar a visão, ela pode, inclusive, levar a problemas hematológicos. Então, ela tem vários efeitos colaterais que, se uma pessoa utilizar não necessitando, ela vai estar se expondo a esses problemas e não tendo a efetividade do medicamento. Jéssica não quer nem pensar em ficar sem o remédio. Estão sendo muito irresponsáveis, né? Além da automedicação, né? Não pensar no próximo, em quem precisa realmente do medicamento, porque a gente sabe que todo mundo está com medo do coronavírus, mas tem gente que realmente precisa dele para sobreviver nesse momento, que é o tratamento que faz diariamente.